Então, boa tarde novamente. Estou dando início à gravação da primeira aula da disciplina de Teoria Sociológica. E, nesse momento inicial, nós vamos conversar sobre o programa. Então, compartilhamento de tela. Aqui. Pronto. Então, eu separei em 2 arquivos, porque eu achei que ficava um pouco melhor fazer o cronograma naquele outro formato. Então, aqui está o programa. Então, a apresentação que vocês já tiveram acesso, né? Eu queria chamar a atenção de 2 coisas. A primeira é que, talvez paradoxalmente, essa disciplina ela não é pautada pelo propósito de ensinar teorias, né? A gente tem, assim, classicamente nas disciplinas de teoria, a gente costumava fazer um passeio por autores, né? Geralmente autores, quase nunca autoras, por autores e teorias, com a tentativa de dar conta um pouco, não do que havia, mas do que se considerava essencial para a formação teórica. E aí a divisão tradicional era em teorias clássicas e teorias contemporâneas. Qual era o problema desse modelo? Esse modelo, primeiro, ele era um modelo que deixava de fora coisas demais, coisas que não poderiam estar de fora. E diante da impossibilidade da gente ficar, sei lá, com 4, 5, 6, sei lá, sabe Deus quantas disciplinas para esgotar tudo aquilo que deveria entrar nesse rol, nós pensamos numa alternativa, né, que é abdicar da ideia de, numa disciplina obrigatória, ensinar teorias específicas e nos debruçarmos sobre o que é uma teoria, sobre qual a relação disso com a pesquisa. Até porque toda vez era uma grande disputa, né? Todo mundo tinha assim, suas convicções a respeito daquelas teorias que não podiam de jeito nenhum ficar de fora. Então, cada programa que a gente propunha era também motivo para briga, porque sempre se dizia que mas está privilegiando esse, não aquele, não aquele. E então a gente resolveu mudar essa lógica, de modo que a formação em termos de teorias substantivas, ou seja, conhecer teorias específicas, seja um processo que se dê no longo da trajetória formativa, sobretudo nas disciplinas oferecidas pelas linhas e nos tópicos especiais. Tá? Então, o programa de pós-graduação tem incentivado isso, mas também é algo que pode ser, é uma demanda de formação que a gente espera que possa ser preenchida também nos grupos de pesquisa, ligados geralmente aos orientadores, às orientadoras, nas relações de orientação e também muito a partir de uma busca de cada um, né? Cada pessoa aqui na construção da sua pesquisa vai ter um engajamento com teorias específicas. Então, com essa disciplina aqui, a gente espera conseguir oferecer a vocês, né, alguns instrumentos para poder se situar nesse universo que é quase uma selva do ponto de vista assim, da riqueza, muitas vezes das lutas entre as várias teorias. Né? Então, situar esse campo a partir de alguns pontos nodais, né? Sempre procurando mostrar de que forma essa teoria ela pode conversar com a pesquisa empírica, com outras questões da sociologia, enfim. Então, é para isso que serve essa disciplina, é isso que a gente espera conseguir. Então, aqui, em termos de objetivos, eu vou ler cada um deles, porque eu acho que é importante explicar um pouquinho mais. Então, os objetivos são vários. Se a gente vai conseguir, não sei, mas é o que eu espero que seja possível a gente alcançar no decorrer desse semestre. Então, primeiro, promover a discussão em torno da lógica da teoria sociológica e de sua relação com a pesquisa empírica. Então, por isso, eu vou pedir depois que vocês falem das pesquisas de vocês, né? A ideia é a gente ir aprofundando essa relação.
Oferecer uma chave de leitura que auxilie na jornada de desbravamento das múltiplas teorias. Isso significa um sobrevoo histórico, isso significa contemplar as tensões, isso significa pensar linhagens, né? Todas essas coisas estão implicadas aqui. Depois, encorajar um exercício reflexivo sobre o próprio fazer sociológico. Isso é uma questão que vai permear a disciplina inteira. Na próxima aula, eu espero trazer isso de uma forma um pouco mais explícita, né? Que eu vou resumir agora na seguinte afirmação. Toda teoria sociológica, ela é um ato de imaginação, ela é uma narrativa sobre relações, ela é uma narrativa sobre o que importa, sobre o que explica o que, sobre o que vale a pena ser estudado, sobre formas de construção de relação causal, enfim, né? E quando a gente não se dá conta disso, quando a gente não tem essa disposição reflexiva em relação à teoria, corre o risco de achar que é possível fazer uma pesquisa sem pressupostos. O campo vai me trazer algo sobre os fenômenos. Sim, o campo vai trazer. Mas, de alguma forma, as perguntas, os olhares, a nossa a caixa de ferramentas com as quais a gente chega no campo, elas são, em larga medida, informadas pela teoria. Então, a teoria ela não é um engessamento, ela não é uma forma, mas ela é uma atividade de reflexão sobre os pressupostos dos quais a gente parte, né? E quanto mais teorias a gente conhece, quanto mais a gente circula por teorias, a gente coloca esses pressupostos à prova, a gente confronta, a gente vai adquirindo uma sensibilidade para saber o que está implicado nessas múltiplas teorias. Então, depois é também assumir uma perspectiva crítica frente a injustiças epistemológicas de diversas ordens, né? Essa é uma coisa que nem sempre a gente tematiza nos cursos de teoria, mas aqui entra uma certa militância minha também, não só minha, né, de muitos colegas, mas que eu acho que é importante a gente desnaturalizar o processo, por exemplo, de construção do cânone, né? Não significa colocar o cânone fora, mas significa entender como ele foi constituído, o que está implicado nesse recorte que é feito e uma série de outras coisas. Depois, refletir sobre estratégias de marginalização e invisibilização de abordagens alternativas, estratégias de conquista de espaços para essas alternativas, ou seja, se há injustiças epistemológicas, se isso tudo existe, de que forma, vamos dizer, construir um processo de reparação, como é que a gente faz isso? E depois é convidar um olhar para a história da teoria sociológica a partir dos desafios do presente, né? Isso não significa uma abordagem pragmática, necessariamente, da teoria sociológica, mas significa pensar que o nosso olhar para qualquer obra supõe que essa obra seja situada no seu tempo, no seu lugar, mas também significa fazer para ela questões que nos interessam hoje. Então, isso não vai, talvez não fique tão claro em todos os momentos, porque a gente não está trabalhando com teorias específicas. Mas, inclusive, eu proponho para vocês, se vocês acharem que isso é interessante, tomar algumas obras como exemplo para a gente fazer isso. Eventualmente, eu posso fazer um exercício com vocês, por exemplo, com o trabalho que eu venho fazendo com Durkheim e a tradição durkheimiana, ou seja, como, a partir do presente, eu venho tentado tensionar essa teoria, atualizar essa teoria, trazer perspectivas críticas, enfim, né, como um exercício de exemplo, mas a gente pode fazer isso também com outras obras, né? Não que a gente vá se debruçar sobre elas de forma detida, mas como um exercício de formas de lidar, formas de manipular, formas de utilizar essas muitas teorias. Tudo bem até aqui? Beleza. Obrigada, Ramiro. Tá, então agora em termos do conteúdo programático. O conteúdo programático, depois, eu não sei se vocês repararam nisso, mas no cronograma que eu mandei para vocês tem uma parte assim que está em branco, em cinza e depois em branco. Isso equivale a esses 4 blocos de conteúdo programático. Importante notar que o que está aqui, tá, não corresponde, cada tópico não corresponde necessariamente a uma aula.
mas são questões que a gente vai abordar em cada um dos blocos, né? Por exemplo, esse considerações introdutórias, é um bloco, acho que tem 4 aulas no total. Então, a gente vai, ao longo dessas 4 aulas, abordar essas questões de ordem mais geral. O que é uma teoria, né? Para que ela serve? Quais são os tipos, né? Tipos de teorias, né? Metateoria, teoria social, teoria sociológica, teoria de médio alcance, teoria empírica fundamentada, são essas questões de ordem um pouquinho mais técnica que envolvem uma teoria, produção, circulação e utilização de teorias, onde as teorias são produzidas, né? Quais teorias chegam, quais são as vias de circulação. Essa outra coisa que eu acho que é muito importante, formas de ler teoria, que eu acho que é uma coisa que não é óbvia, embora pareça, né? A leitura de teoria requer certas habilidades, certas práticas específicas. A teoria como um exercício de imaginação, que isso aqui é muito importante para que a gente se dê conta que teoria não é só uma coisa que a gente estuda e aplica. Teoria é uma coisa que a gente também pode fazer. E é importante que a gente faça, né? O ideal, né? Eu sei que não é possível, sobretudo no caso do mestrado, que o tempo é muito pequeno, mas a partir de um tempo dedicado à pesquisa, a gente produz conclusões, a gente produz reflexões, a gente avança no conhecimento e a gente pode sim, por que não produzir teoria, né? Então, isso é algo que espero que a gente seja sensibilizado para essa potência que nós temos. Pois quais seriam as ontologias possíveis e boas para os estudos no campo sociológico? Todas as ontologias servem, não servem? São perguntas que a gente vai fazer. Pois, o segundo eixo, eu dei como título Conhecimento Situado, né, que tem aqui algumas pinceladas de história, mas também de tensionamentos mais recentes, né? Então, pensar a teoria como resposta a questões de uma época, é muito difícil a gente pensar uma teoria como sendo uma construção completamente abstrata. Ela não é. A teoria ela foi construída para responder questões intelectuais, políticas, sociais de um determinado momento histórico. Isso tem implicações, inclusive, na tradução, na transposição de teorias para o nosso contexto. Depois, injustiças epistemológicas e o recorte daquilo que é válido em cada local, em cada momento. Circulações possíveis entre o global e o local. Um pequeno sobrevoo pelos grandes momentos ou debates da teoria sociológica desde o surgimento até o presente. Aí essa parte a gente vai dividir em duas, né? Um pouco os grandes movimentos, né? O momento clássico, o fundador, depois o momento das grandes sínteses, depois das grandes rupturas, das novas sínteses, e depois esse movimento mais recente, pós anos 90, anos 2000, assim, de que o centro deveria, não necessariamente estar, mas pelo menos deveria estar em toda parte. Então, é um movimento de uma hiperfragmentação e o que a gente faz com isso. E também a ideia de fundadores, pioneiras, cânones clássicos, né? Como é que a gente olha para esse momento fundacional da sociologia a partir de uma perspectiva não tão reificada. A parte 3 que tem o título de atualizações, temas candentes, é esse outro movimento possível de se fazer com teoria, que é olhar para qualquer teoria, seja ela produzida no século XIX, seja ela produzida no ano passado, né, como um movimento que é sempre de fazer perguntas a partir de questões que nos tocam. Então, a gente pensar um pouco quais são algumas das grandes questões que nos tocam hoje no campo da sociologia. Que teorias são boas para a gente pensar o presente. Também trabalhar um pouquinho com as epistemologias, os pontos de vista, dos lugares de fala. E pensar temas, conceitos ou palavras que são trabalhados a partir de diferentes perspectivas. E, finalmente, esse trecho aqui que se chama Imaginar e Criar, a teoria na prática. Aqui a gente vai ter só 2 aulas, mas a ideia é que sejam aulas com um caráter bem mais prático para a gente colocar a mão na massa. Afinal de contas, então, como é que a gente usa uma teoria? Como se dá esse manejo?
que vem primeiro, a teoria ou a construção do objeto? Como fazer um uso coerente entre diferentes teorias, ou seja, evitar aquela lógica do supermercado, né? Vou passeando ali pela prateleira, eu achei essa aqui legal, vou pegando, e no final a gente faz aquela mistura que não tem a menor coerência uma coisa com a outra. Então, como é que a gente faz isso de um jeito bem fundamentado, que seja coerente? Depois, como é que a gente faz? A gente pode usar teorias vindas de fora e teorias autóctones produzidas no nosso contexto, a gente tem que escolher, a gente pode fazer um uso crítico de, por exemplo, de uma teoria europeia, como é que a gente faz isso? Depois as teorias no projeto de pesquisa, em que momento como é que você mobiliza a teoria num momento de revisão bibliográfica, como é que a teoria é usada no referencial teórico, na análise, né, que são os 3 principais momentos em que as teorias aparecem numa pesquisa. Alguns desafios trazidos pela interdisciplinaridade e depois como aprofundar a formação teórica no decorrer da trajetória formativa. Depois, a partir disso, a gente vai depois para o cronograma. Então, o método de trabalho. Eu vou propor exposições dialogadas sempre que possível, algumas aulas síncronas e a maioria vão ser aulas síncronas e algumas atividades autônomas, né? Atividades autônomas são aquelas que a gente não se reúne aqui para fazer, cada um faz sozinho. A construção coletiva de uma parte do programa, que a gente vai fazer um pouquinho hoje, mas também nas próximas aulas. Vão ter professoras e professores convidados, seminários organizados e apresentados e exercícios práticos de imaginação sociológica e construção de projetos. Isso vão ser as formas de trabalho. E aí a avaliação vão ser a participação nas discussões e atividades, mas sobretudo nas atividades que vocês vão fazer de forma assíncrona, a construção e apresentação de seminários e um trabalho final visando exercitar a relação da disciplina com seu próprio projeto de pesquisa. Assim, eu não atribuí pesos ainda a cada uma dessas partes, porque eu precisava antes ver com vocês se essa proposta é viável, se vocês estão de acordo com isso. E na parte também do trabalho final, eu também queria deixar em aberto uma outra forma que, em vez de trabalhar com os próprios projetos, né, deixar a possibilidade de fazer um trabalho em grupo, aí no caso com um projeto de pesquisa imaginário. Se vocês não estão a fim de trabalhar juntos, estão cansados de se debruçar sobre o trabalho de vocês, estão precisando arejar a cabeça um pouco, aí a gente não quer dizer que vai ser ou um ou outro para todo mundo. Assim, eu vou colocar essas duas possibilidades, o trabalho em grupo de um projeto imaginado, de um projeto inventado para a disciplina, e aí vocês podem ir para a Lua, assim, podem viajar mesmo do ponto de... Porque a ideia é o exercício, né? Não precisa ser um projeto factível em 2 anos. Vocês podem imaginar o que vocês quiserem, mas dentro de né, obedecendo uma certa lógica da pesquisa. Ou, se vocês quiserem usar essa disciplina para exercitar, para aprofundar a própria pesquisa de vocês, também eu queria possibilitar que isso acontecesse. Certo? Bom, gente, vamos fazer o seguinte, eu ia apresentar... Não, eu vou fazer... Eu não vou... Aqui na parte do cronograma, eu não vou entrar em detalhes, porque isso vocês já viram. Eu vou só chamar a atenção para uma outra coisa, tá? Então, aqui, ó, esse primeiro bloco corresponde, tá vendo cinzinho aqui? Depois fica branco aqui do ladinho, né? Aqui, assim. Isso corresponde a cada um daqueles blocos. Os textos, vocês vão ver que a maioria eu tentei, na maioria, quando fosse possível, colocar textos de artigo. Quando for textos de artigo, são textos que vocês acham nos sites das revistas, geralmente, né? Então, eu não vou disponibilizar esses artigos, porque para as autoras, para os autores, é importante que vocês acessem o site dos periódicos ou lá dos portais como o ResearchGate, o Academia,
que vocês entrem lá e façam o download. Então, eu não vou colocar... às vezes, em alguns momentos coloquei o link, em outros momentos não coloquei, mas são textos que vocês conseguem encontrar. Os que não são de periódicos, eu vou colocar, vou disponibilizar no Moodle. O Moodle não tinha sido criado ainda, foi criado acho que ontem. Eu vou colocar aula a aula os textos, tá? Para vocês terem acesso. Aí aqui, por exemplo, né, para a aula que vem, eu coloquei 2 textos aqui, vou grifar, só para vocês conseguirem ver a diferença. Tá? Tem um texto do Alexander, do Jeffrey Alexander, e da Rain Connell. Quando tem 2 textos, a ideia é que vocês escolham um deles para ler, tá? Quem tiver condições, quem tiver tempo, ou estiver assim, morrendo de vontade, claro, ler os 2 é sempre melhor. Mas a ideia é que pessoas diferentes leiam diferentes textos para, a partir daí, a gente ter diferentes pontos de vista. Então, não precisa ler os 2. Aí eu coloquei outros textos aqui que servem como material de apoio. Por exemplo, esse texto do Hans Joas aqui, do Wolfgang Nobel, ele é um texto interessante como um atalho. Tá? Vocês podem também, em vez de ler, leiam só esse texto aqui como atalho. Ou então, o texto, quem quiser também uma inspiração para pensar a teoria, não só de um ponto de vista teórico da lógica, mas um pouco para que serve, esse texto da Bell Hooks é muito bonito. Eu vou mencionar alguma coisa dele na aula. Então, eu vou trabalhar na aula com material de apoio, mas o principal é vocês trabalharem com o que está aqui como material de referência. Em alguns casos, por exemplo, aqui na aula 3, né, tem tipos de teoria, vale a mesma coisa, vocês podem ler um dos 2. E aí eu coloquei um vídeo do Frederic Vandenberg falando sobre mais ou menos o mesmo conteúdo do texto dele. Que às vezes, tá difícil de ler durante a pandemia, eu tô sem meu notebook, só tenho o celular, não sei o quê, ou vou só ouvir a coisa, então eventualmente vocês podem, como assim, não é uma disciplina que vai ter uma prova no final, não tem aquele conteúdo que vocês, nossa, tem que ter lido tudo aquilo, porque senão vai faltar, não. A ideia é uma construção a partir de vários lugares. Então vocês podem também, em um certo momento, não vou ler o texto, não consegui ler o texto, eu vou assistir o vídeo que está ali no material de apoio. Tá? Então, essa é algo da ideia também. Aí, aqui... eu estou tentando achar, eu não coloquei... tá aqui mais para frente, tá. Não. Então, isso é o primeiro bloco, né? A gente passa para esse segundo bloco. Sempre que for aula assíncrona, eu vou avisar vocês. Quer dizer, vai estar escrito aqui, tá vendo? A aula 5 é uma aula assíncrona. Aí eu vou indicar antecipadamente na aula anterior e também vou postar no Moodle de que forma vai ser feita essa atividade. Aí eu coloco aqui também algumas leituras, claro, vocês não vão ter que ler todas, vocês vão escolher uma dessas leituras e também vão poder assistir, por exemplo, um vídeo. Então eu vou fazer provavelmente perguntas, fóruns, isso é uma coisa que eu ainda estou testando, então eu não quis definir de antemão. Tá? Então, são atividades que vocês vão fazer sozinhos. Eu estou só pontuando aquilo que é um pouco diferente para aqui. Seminários. Isso, assim que eu terminar de falar, depois eu quero ouvir vocês para ver se a gente consegue fazer. Eu criei um link no Google Docs para a gente ir colocando lá textos de referência para os seminários. Eu dividi em tópicos, propus alguns, tá? E aí a ideia é que vocês também possam propor outros textos para os seminários. No total, eu coloquei, acho que 3 dias para seminários. É uma turma de 21 pessoas. 21 dividido por 3 dá 7. Então, de modo que os grupos de seminário, eu pensei 2 seminários cada vez, pelo menos, então grupos de 3 ou 4 pessoas, tá? Mais ou menos. Eu falo 2 seminários porque eu acho mais interessante ter
ter debate, né? Um grupo só apresentando fica um troço muito chato, então a ideia é sempre que sejam pontos de vista diferentes e que os seminários não sejam aquela aula assim de reproduzir tudo aquilo que o autor falou no texto, né? Que já é chato em sala de aula normal, se a gente fizer isso aqui, a turma inteira vai dormir. Então, a ideia dos seminários é trazer questões para debater, apresentar o argumento de uma forma interessante, eventualmente produzir algum conteúdo, um conteúdo audiovisual, alguma coisa que traga, que proponha aquele argumento para a gente poder fazer o debate. A ideia é que seja uma coisa que o grupo possa eventualmente também produzir um conteúdo para estudos depois, alguma coisa usando toda a criatividade que vocês conseguirem ter. Tá? Então, é isso que eu imaginei como sendo a proposta do seminário. Depois a gente conversa para ver se vocês acham que isso dá certo ou não. Aí, em alguns momentos a gente vai ter professores convidados, né? No dia 8, na aula 8, é o professor Tiago Panica, da Federal da Paraíba, que tem um trabalho muito bonito sobre a crise e a superação da crise da teoria. Então talvez ele mande um texto também para a gente discutir, mas eu achei por bem convidá-lo, porque ele tem coisas muito interessantes para a gente pensar. E aí, sempre que for uma aula com um professor ou professora convidado, eu pensei em fazer uma aula aberta, ou seja, transmitida ao vivo pelo YouTube, tá? E aí, eventualmente, ou a gente pode fazer ali pelo StreamYard, mesmo que não caiba todo mundo, a gente se divide, mas alguma coisa assim, porque são questões que eu acho que seria legal a gente abrir para outras pessoas. Né? Se alguém achar que não é uma boa, também pode falar, a gente repensa isso. Depois vai ter também a professora Verônica Tosti, que é da UFRJ, que vem fazendo um trabalho muito bonito sobre as clássicas do pensamento social. Então, ela vai conversar com a gente sobre isso, qual a importância de pensar as clássicas, quais são os desafios para a gente pensar o cânone, enfim. Vou passar. Aqui eu não marquei, mas isso aqui eu tenho que avisar para vocês. A aula 10, tá? Já anotem aqui, vai ser uma aula assíncrona. Eu estou vendo se é possível convidar uma delas para falar com a gente, mas eu ainda não consegui contato. Mas se conseguir contato, a gente faz uma aula síncrona, senão muito possivelmente vai ser uma aula síncrona com base num vídeo muito bonito aqui da Rita Segato. Aí eu também não marquei, mas porque quando eu mandei para vocês o programa ainda não tinha confirmado, no dia 13/10, o Marcelo Rosa vai ser professor convidado, tá? Ele vai falar sobre esse texto. O Marcelo Rosa muito recentemente começou a trabalhar com esse tema e nós estamos conversando sobre a possibilidade de reestruturar a área de teoria sociológica dos programas de pós-graduação junto à CAPES. Então, a gente vai conversar sobre esse trabalho que ele está fazendo e depois um pouco sobre a disciplina também. Aí aqui também é uma aula síncrona, aqui mais 2 seminários. E aí as 2 últimas aulas que são teoria na prática. Numa vai estar a professora Cíntia Hamlin, que é... A Cíntia Hamlin, ela é professora da Federal de Pernambuco. Atualmente ela coordena o GT de Teoria Sociológica da SBS, já coordenou o GT de Teoria Social da Unpox. Essa é a grande área de pesquisa dela. E ela também ministra a disciplina de metodologia de pesquisa. Então, eu achei que ela seria a pessoa ideal para a gente pensar junto isso, formas de fazer um uso coerente, formas da gente fazer um uso coerente da teoria nos trabalhos de pesquisa. E depois também são discussões e exercícios a partir dos projetos de pesquisa. Isso aqui vai ser uma aula síncrona, talvez, muito possivelmente, com exercícios que vocês terão feito antes a partir dos projetos de pesquisa de vocês. Então, em relação ao programa, era isso. Deixa eu voltar. E
Eu pensei agora a gente podia fazer uma apresentação de vocês, e aí vocês já aproveitam na apresentação e mencionam se tem alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão, enfim. Aí a gente vai fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo, pode ser? Deixa eu começar? Pode começar. Tá. Professora, gostei muito da proposta da disciplina, achei bem diferente e, assim, superou minhas expectativas, porque uma discussão super clássica e de teoria, acho que ia fazer a gente realmente perder o interesse, sabe? Eu esperava que o PPG da Sociologia da URGS fosse se notabilizar por esse sopro, assim, né? Eu vejo uma coisa bem nova e tal. Eu venho do direito, né? Já faz uma década aí que eu não frequento os bancos escolares, e como a expectativa era justamente essa, né, de buscar alguma eu falei sopro mais de uma vez, eu acho que é bem isso, assim, uma renovação, está bem a contento. Com relação à questão do seminário, eu não saberia opinar, porque a gente tem, eu só tenho participado de uma cadeira até agora, que é a disciplina de pesquisa social, né? E, assim, a gente tem frequentado as aulas numa boa, tem conversado, interagido numa boa, mas não teve nenhuma experiência parecida. Eu não saberia mensurar, assim, com base em um outro histórico, se funcionou. Mas posso tentar também. Quanto ao meu projeto, eu entrei no processo seletivo com uma ideia que foi radicalmente abandonada. Assim, voltei para estaca zero e agora estou tentando direcionar para o campo das políticas públicas. Não era a minha ideia trocar de tema, assim, mas também, enfim, eu estava aberto, né, sabendo que isso podia acontecer e, portanto, eu não tenho muito a dizer sobre o que eu vou pesquisar, porque eu estou passando por esse drama nesse momento. Tá beleza? É isso aí. Tá beleza. Tá bem. Vocês querem fazer assim por livre e espontânea demanda ou vocês querem seguir alguma ordem aqui? Posso ir, aí eu posso opinar sobre a questão do seminário também, talvez, da experiência que a gente teve no mestrado. Beleza. Bom, eu sou o Leonardo, eu estou entrando no doutorado esse semestre, e aí estou aqui justamente por causa de uma disciplina muito boa que eu tive de teoria sociológica clássica no mestrado. E aí fiquei bem feliz quando eu vi o programa que mudou totalmente, assim, né? E assim como colega também fiquei bem surpreso, professora Raquel. E uma das coisas que eu me arrependo de não ter feito naquela cadeira de sociologia clássica foi ter optado pelo artigo e não ter participado do seminário, que foi muito bacana, assim, né? Foi em outrora, a gente era presencial, então foi bem bacana. E eu acho que funcionou de uma maneira bem interessante, assim. No sentido de que foi um trabalho bem coletivo. Me parece que é bem semelhante à proposta, assim, né? Em que os grupos elegeram um texto e tal. Claro, naquela ocasião era mais propriamente do que a gente chama de clássico, né? E aí rolou apresentações um pouco mais dinâmicas, assim, muito mais não no sentido mesmo de apresentar o que está no texto, mas de debater esses argumentos centrais. Então eu acho que eu estou plenamente de acordo, até para não ter a oportunidade de participar dessa vez, porque da outra vez acabei optando pelos artigos. Assim. E pode falar, professora. Não, enquanto tu falavas, me ocorreu assim, se não seria o caso até da gente pensar uma coisa parecida com aquele formato de fazer um evento aberto. Foi muito... Tanto que quase que a gente passou um perrengue, assim, porque a sala simplesmente... Foi bonito, né? Foi bem bonito. Teve pessoas sentadas no chão, assim, não rolou entrar mais gente. Foi bem legal mesmo. Assim. Nossa, deu mais saudade agora pensando que saudade desse momento. Mas enfim. Então, eu sou amplamente a favor, assim, dessa proposta de seminário. E aí, só para contextualizar, o que eu tenho pesquisado, tenho me debruçado sobre processos, uso da ciência e da técnica em processo de reparação ambiental. Então, essa palavra que tu usou muito, assim, tem me conduzido bastante com essa coisa da imaginação, de imaginar futuros possíveis através de reparação ambiental. Então, é por aí que minha pesquisa tem caminhado. Mas é isso, sou totalmente a favor ao programa, assim, nesse primeiro momento, e acho que os seminários
É bem isso, assim, não é os seminários que a gente está acostumado, assim, não é pegar o texto, apresentar e tal. Pelo menos não foi naquele momento. Eu acho que é bem de ser disruptivo nessa proposta, assim, dessa cadeira. Então, acho que é bem legal, bem importante. Até para a gente ter contato com outros colegas, assim, né, de ter momentos de discussão, assim. Legal. Obrigada. Só lembrando, se alguém não tiver como ligar o áudio e quiser fazer uma apresentação comentando alguma coisa no chat, também fiquem à vontade, viu? A gente usa assim os recursos disponíveis. Quem se habilita agora? Bom, posso falar. Vamos lá, Edson. Bom, sou Edson, né? Como muita gente aqui já sabe, da turma de mestrado. Eu tô bem na linha do Anderson, né? Que foi o primeiro a falar aí, do nosso colega Anderson, que eu fiquei bem impressionado com a proposta da disciplina. Eu achei ótimos os textos que estão lá, inclusive os textos que estão que você colocou para os seminários, né, que você propôs. Eu também achei bem interessante os que estão lá. Eu ainda não me sinto tão seguro referente ao EAD, então para mim tudo é meio que novo, então essa questão de seminário em EAD também seria um desafio. Tipo, eu sou daquelas pessoas bem resistentes a essa questão do EAD, eu prefiro aula presencial mesmo. Então, qualquer coisa que vinha aí vai ser uma novidade para mim, né? Bom, eu entrei no mestrado com um projeto de pesquisa referente ao epistemicídio, que tem muito a ver com as injustiças epistemológicas, né, que você comentou, porém eu estou num processo também de mudança, né, com o meu orientador, e agora a gente está meio que trocando informações. Eu escrevo algumas coisas, ele me retorna que eu estou querendo fazer algo relacionado ao gênero musical do rap, né, de usar ele como uma ferramenta de emancipação do racismo, de superação do racismo, enfim, numa linha meio fanoniana, né? Uhum, Bom, é isso. ótimo. Quem que é o seu orientador, Edson? É o Alexandre. Alexandre, beleza. Isso. Tá. Vou anotar aqui. Só um parênteses, Edson. Uma coisa que eu também ia falar em relação ao seminário. Assim, quando eu proponho um seminário em grupo, a minha ideia também é que as pessoas possam ter o grupo se organizar de modo que nem todo mundo precise falar. Claro, se todos quiserem falar, maravilha, mas a gente sabe que também tem gente, sei lá, que vai saber fazer uma arte bacana para projetar alguma coisa, mas a pessoa não gosta tanto de se expor, ou a pessoa vai se comprometer a fazer um resumo para distribuir. Então, a ideia é que o grupo tenha algo para apresentar, mas não necessariamente todas as pessoas precisam fazer as mesmas coisas. Então, isso também daria uma certa liberdade para o grupo encontrar formas de trabalho que funcionem melhor, né? Isso já nos seminários presenciais era assim que acontecia, porque colocar a pessoa numa situação de ter que falar isso, ser objeto de avaliação, nem sempre, ainda que a gente precise passar por isso como formação da nossa vida acadêmica, né? Muito da nossa experiência, ela se dá pelo uso da palavra falada, mas eu acho que nesse momento dos seminários, colocar isso como uma imposição, né, nesse momento, não acho que seja a forma mais produtiva disso acontecer, né? Isso para dizer que participar de um seminário não implica necessariamente ter que falar, ter que se expor, né? Há outras formas de participar. A ideia do trabalho do seminário como trabalho coletivo é que a elaboração seja feita em conjunto. O mais importante do seminário, para além da apresentação, é o momento de troca entre vocês. O seminário, ele acaba... A ideia é que a gente divida os grupos logo no começo, não precisa ser hoje, talvez na próxima aula ou na seguinte, para que esse grupo vá estreitando laços no decorrer da disciplina, trocando ideias, mandando mensagens, trocando sugestões de coisas, né? Então, para além de uma avaliação, é também um processo de aprendizagem num grupo menor, num grupo que acaba constituindo alguma intimidade maior do que nesse grupo que é maior, né, aqui. Então, fica também essa observação.
Quem vem agora? Eu posso me apresentar. Meu nome é Amanda, eu sou doutoranda da Sociologia e eu fiquei bem animada com a ideia do seminário, de trabalhar em grupo, porque eu fui da turma do doutorado que entrou na pandemia, então não tive muita oportunidade nem de trabalhar em conjunto com os colegas, nem de conhecer muitas pessoas, e sinto falta disso, assim, estando no programa, acho que pode ser uma boa oportunidade. A Marcele falou ali, a gente teve uma aula presencial, que por sorte a gente aproveitou para tomar uma cerveja, então algo se tirou dali, mas além disso, a gente não interagiu muito mais, assim. Então, fiquei bem animada com essa possibilidade. Eu gostei muito do programa, assim, acho que conversou com muitas perguntas que eu tenho me feito e coisas que eu tenho lido. Acho que eu vou aproveitar, se a gente já puder fazer sugestões para colocar ali nos textos de seminário. Eu vi que tem uma sessão sobre decolonial e eu pensei em sugerir a Silvia Kuzikanki, que é uma pessoa que eu tenho lido também, acho que é interessante. Também porque a gente está falando de cânone e de questionar o cânone, eu acho que ela faz esse trabalho muito bem. E da minha pesquisa, eu estou pesquisando acesso a serviços públicos para o cuidado infantil e criação de alternativas, né, de cuidado não estatal. E é isso. Esse tema me interessa pessoalmente. Eu imagino. Legal. Quem que te orienta, Amanda? A professora Soraya. Soraya. Legal. Aí, inclusive, assim, mesmo que não seja definitivo, que a gente não vai fechar assim, não precisa ser agora, né? Mas depois a aula já vão colocando ali. Eu habilitei, eu não estava habilitado, agora eu habilitei o modo de edição. Então a gente vai colocando ali as sugestões e de repente na próxima aula a gente tira um momento para fazer um encaminhamento do que a gente faz com esse monte de sugestões. Eventualmente, assim, se as outras falas forem nessa mesma direção de acordo com o seminário, a gente já pode fazer até alguma coisa assim, colocar sugestões de textos e do ladinho ou embaixo, em algum momento, já colocar o nome das pessoas que gostariam de trabalhar com aquele módulo, com aquele tópico. Daí, a partir disso, a gente divide lá 2 grupos por vez e quem sabe dá certo. Se não der, a gente vê o que acontece. Sim. Quem mais quer se apresentar? Eu posso me apresentar agora. Meu nome é Elizabeth. Eu sou ingressante no mestrado em Sociologia, né? Eu sou formada em Direito. Também estou de acordo total com o plano da aula. Eu achei bastante legal. Trouxe bastante coisas, assim, que eu também não esperava, talvez, encontrar aqui, e fiquei bastante contente. A minha pesquisa é sobre movimentos anti-aborto, então vai mais para o lado, assim, de movimentos sociais, ação coletiva e também questão do conservadorismo. E também eu queria comentar, professora, que eu, para estudar para a prova do mestrado, para estudar Durkheim, eu assisti um vídeo teu que me ajudou bastante. E aí eu fiquei bastante surpresa até quando eu vi que tu era professora dessa disciplina. Mas, enfim, eu gostei bastante, acho que o seminário vai ser muito bom, até pela questão do ensino remoto, né, que é bastante solitário também, a gente está longe dos colegas, não tem uma troca. Enfim, acho que vai ser bem legal. Legal. E, de novo, é o Marcelo que te orienta, não? Não, é a professora Camila Pena. Ah, Camila. Isso. Eu esqueço, a Camila entrou agora nessa função das orientações, então acabei esquecendo da Camila, que também trabalha com movimentos sociais, né? Joia, obrigada, Elizabeth. Eu posso falar então, Raquel. Boa tarde para Glauco. todo mundo. Eu me chamo Glauco, eu entrei na turma de doutorado em 2020, né, como a Amanda mencionou, também está a Marcelo, não sei se tem algum outro colega nosso, a gente só teve a oportunidade de se encontrar uma vez, né, felizmente a gente conseguiu tomar essa cerveja, mas fora isso, assim, a gente ficou com um contato entre nós bastante restrito, né, e essa adaptação foi um tanto quanto difícil, assim,
E por isso que é tão legal a gente estar podendo ter essa oportunidade aqui, né, também de fazer essa disciplina, que era uma das que eu, pelo menos, tinha expectativa, né, quando ingressei no curso, e nessa proposta que tu está trazendo, que eu acho que é bem interessante mesmo, assim, eu não teria nada a acrescentar ou alguma ressalva a fazer. Eventualmente vou pensar alguma sugestão ali que possa fazer de texto, mas eu acho que os textos que já estão propostos são bastante satisfatórios, né? Sobre a pesquisa, eu estou mudando um bocado, né, desde que a gente se conheceu lá no mestrado, né, Raquel, que eu pesquisava mais trabalho docente. Agora eu estou indo para pesquisar agora autos executivos e o lugar deles na estrutura de classes aqui do Brasil, né? Estou tentando discutir essa profissão aí que todo mundo tem ouvido falar mais, assim, nos meios de comunicação, exaltando, né, a figura do CEO, dos executivos-chefe como um modelo, assim, a ser seguido, e eu fico bastante curioso para a gente pensar um pouco esse grupo profissional aí dentro de uma perspectiva de classe social, retomar um pouco, né, esse campo da análise de classes, e talvez por aí caminharia depois as minhas sugestões, né, tem um dos tópicos ali que tu trata das questões das epistemologia dos pontos de vista, e tem algumas referências bem bacanas que eu acho que é de pensar do ponto de vista a partir de um lugar de classe, né, que eu acho que é um tema que não tão falado nos dias atuais, né. Mas, de resto, só agradecer e que a gente tenha um bom trabalho aí no semestre. Legal. Segue com Catani, Glauco? Isso, sigo com ele. Eu posso falar agora. Escuta? Tá. Eu sou a Vitória, eu entrei no mestrado em Sociologia também agora, e em relação ao cronograma e programa eu gostei bastante, também a ideia do seminário, para ter essa troca que o ERE meio que deixou desmotivado um pouco, né, esse ingresso no mestrado. Eu me animei bastante lendo o cronograma e o programa. O meu tema de pesquisa é na Sociologia do Direito, da Violência, pensando a categoria do louco criminoso e o acesso a direitos constitucionais e os direitos humanos. Eu tinha como objeto de pesquisa umas oficinas que aconteciam no manicômio judiciário aqui do estado, que era a oficina de arte terapia, mas elas acabaram no meio da pandemia, assim, por algumas burocracias. Então, agora eu estou tentando ver outras formas de fazer essa análise através dos laudos e também de algumas visitações, talvez entrevistas com os funcionários do IPF, e tentando costurar como base o pensamento do colonial. Então, está sendo um desafio para mim, porque tem muitas leituras até sobre o próprio manicômio judiciário e a formação do anormal, do louco criminoso, mas não muito atrelado ao pensamento decolonial, que eu já estava trabalhando na graduação. Então, é mais ou menos isso. Joia. Tá com quem, Vitória? Com a Melissa. Com a Melissa. Joia. Quem vai agora? Eu posso ir, eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque eu tô com uma internet meio cagada. Sim. Desculpa não abrir a câmera, mas eu tô na zona rural aqui, daí só pego Wi-Fi e tá chovendo, então aquelas coisas do ERE, né, que a gente tem que lidar. Mas, boa tarde, meu nome é Marcele. Primeiro queria dizer que eu achei muito massa os temas da galera, tava anotando aqui, fiquei bem contente, assim, de entrar em contato com toda essa nova onda de pesquisadores e pesquisadoras. Espero que a gente consiga trocar uma ideia, ainda que virtual, porque muito interessante os trabalhos de vocês. E eu também fiquei muito feliz e satisfeita, porque eu fiz uma aposta lá, quando eu entrei no doutorado em 2020, que foi de cancelar a minha inscrição na disciplina de teoria sociológica, para ver se eu conseguia ter com a Raquel depois. E a Raquel disse, olha, eu não sei, não te garanto. E deu certo. Então, estou muito contente de estar aqui. A Raquel é minha orientadora. Não é por isso, tá? Mas, enfim, ela é minha orientadora. E eu lembro, Glauco, a gente até falou sobre isso. Eu achei muito massa também a proposta de tentar
criar formas de dialogar e trocar, porque é uma coisa que está faltando mesmo, né? A gente acaba fazendo isso pelos nossos laços mais de amizade, mas, de fato, em nenhuma disciplina eu acho que rolou possibilidade de fazer coisa em grupo, de tentar criar maneiras, assim, enfim, abrir possibilidades de pensar coletivamente. Então, eu fiquei bem animada. E sobre o meu projeto, eu estudo crime, periferias e moral. Estou encontrando um lugar aí na intersecção dessas 3 questões. E é isso. Estou bem animada, feliz de estar aqui com vocês. Alô, Olá. eu sou o Juliano. Eu tenho uma formação aí meio estranha, por um lado, por outro lado bom, porque é interdisciplinar, né? Que eu me graduei em Educação Física, daí, dentro da Educação Física, eu já estudava lá Sociologia do Esporte, já era dessa vibe aí, né? Mas aí eu fiz o mestrado foi em Educação, né, na linha dos estudos de gênero, ali do grupo do GERJ, da URGS, e agora eu estou ingressando no doutorado aí na Sociologia, né? Na linha de minorias sociais, né? Então, como todos já falaram aí, a ementa, para mim, ela está bem a ver com o que eu tenho pesquisado, né? A minha questão é com a dimensão das relações étnico-raciais na arte, especificamente da dança, né? Que eu vou usar um pouco, então, de sociologia da arte, mas eu já averiguei que a sociologia da arte não tem quase nada sobre dança, só falam de música e artes visuais, né? Então, eu vou tentar mapear companhias e grupos aqui em Porto Alegre que tem por perfil e por, digamos assim, bandeira ou ideologia, sei lá, como é que eu vou nomear isso aí, mas a ideia é de grupos de bailarinos compostos, companhias e grupos compostos só por bailarinos negros e negras, né? Então, eu já fiz no anteprojeto aí para ser aprovado uma análise ali da historicidade do próprio conceito de negritude e do conceito de dança negra, que são coisas entrelaçadas. E nisso aí eu usei o Paul Gilroy, teoria decolonial, né? Então, essa cadeira acho que ela vai me ajudar bastante. Legal. Você está trabalhando com quem, Juliano? Com o Karl Monsman. Uhum. Beleza. Posso ir eu? Pode, Gustavo. Então tá, tudo bom, gente? Sou o Luiz Gustavo, tô entrando no mestrado agora. Achei massa a proposta do programa, os textos propostos também. Não sei como é que era a disciplina antes, mas pelo que o pessoal tá falando, que legal que vai ser com a Raquel. A ideia de seminários em grupo eu acho interessante também, acho que sempre enriquece mais o debate do que sentar, ler um texto sozinho e tirar as próprias conclusões, assim. Até eu e o Ramiro, a gente fez esse método de estudo para o mestrado e deu certo, né? A gente ia fazendo duplas e estudando, funcionou bem. E o meu tema puxa para vários eixos, assim, envolve periferias, questão ambiental, ação coletiva um pouco, orientado pelo Alexandre, e estou trabalhando com a comunidade do Morro Santana, aqui em Porto Alegre. E acho que era isso, gente. Valeu. Beleza, Gustavo. Posso ir na sequência? Vai lá, Vitor. Então, boa tarde para todo mundo. Eu sou o Vitor, eu também entrei no mestrado agora, eu era aluno da graduação, fiz acho que umas 2 ou 3 cadeiras com a prof. Raquel, e gosto muito das aulas da professora Raquel. Enfim, sobre o meu tema, né, do mestrado, da minha dissertação, eu comecei a estudar sobre ele em 2018, na cadeira de Introdução à Pesquisa Social, que é uma cadeira que a gente faz um exercício, né, sobre um projeto de pesquisa e tal. E a ideia era trabalhar com tecnologias de informação e comunicação no contexto escolar. E quando a gente vai fazer aquela revisão bibliográfica e tal, isso foi algo que me instigou muito, porque eu comecei a perceber que
os trabalhos que tem referente a isso, eles lidam muito mais como essas tecnologias como um suporte pedagógico, enfim, como instrumento, né, didático, do que sobre os impactos que elas estão ocasionando dentro da educação, assim, né? Então, é mais ou menos a partir disso que surge a ideia de fazer a dissertação sobre esse tema, assim. Então, a ideia é trabalhar como que, enfim, os aparelhos, né, esses dispositivos móveis estão impactando na cultura escolar, né? E daí eu enfim, coloquei no anteprojeto, mas eu estou dando, assim, uma lida em outras coisas para ver o que pode agregar, mas a ideia era trabalhar com a teoria Tor-Rede, do Bruno Latour, e o conceito de rede do Castells, né? Eu também estou sendo orientado pelo professor Alexandre, e sobre a nossa cadeira, assim, eu super curti a ideia, assim, porque eu acho meio maçante a gente ficar lendo sempre, porque não sei, assim, como que o resto do pessoal percebe, mas a impressão que eu tenho é que a gente está sempre voltando em textos e a gente, sabe, precisa ficar relendo e relendo, e é claro que isso é importante, né, mas também é importante ver o que as pessoas estão falando sobre esses textos. Então, acho que foi bem massa a forma como tu escolheu, né, o nosso programa. Tá vendo a TV ali na sala? Não, pode desligar. Desculpa, pessoal. Não, eu tô falando aqui na aula. Desculpa, pessoal. Eu moro com a minha avó aqui. Não, é a parte bonita desse ensino remoto. A gente vê a humanidade por as Ela redes achou por que eu trás estivesse dos falando com ela. sujeitos. Mas, enfim. A única coisa, assim, que eu fiquei meio... que eu gostaria, na verdade, né, que a gente trabalhasse um pouco mais, porque eu vi que aquele último tópico que eu achei sensacional, agora deixa eu só ver como é que é o nome do tópico. Mas... Teoria na prática? Isso, exatamente, esse daí, que eu achei muito massa, assim, porque é isso, tipo, a gente conseguir colocar, né, essas teorias para dentro daquilo que a gente vai, né, trabalhar durante o mestrado. Então, eu achei muito massa esse tópico, e só que eu vi que são 2 aulas só, daí fiquei meio tipo, mas enfim, né, de resto eu curti a full, assim, eu só, se desse, né, eu ia sugerir para que, de repente, a gente pudesse ter mais 1 ou 2 aulas sobre esse tópico, que eu acho que pode ser bem interessante e bem produtivo, assim. Vou dar uma olhadinha no programa para ver se tem como fazer isso, Vitor, e de todo modo tentar os exercícios, mesmo que não sejam aulas síncronas, nos exercícios isso já ia aparecendo. Tá? É que isso seja objeto de aula no final, mas que em várias outras aulas isso vá... Na verdade, a ideia é que isso seja uma constante da disciplina. Tá? Então, mesmo que não consiga aparecer, que não consiga criar mais espaço dedicado só a isso, também peço para vocês sempre lembrarem e refazerem essa demanda, tá? Quando isso não tiver tão claro, para a gente poder exercitar bastante ao longo do semestre. De vez em quando vocês me chamem isso de novo, tá? Posso ir? Bom, eu sou a Nina, eu estou entrando agora novamente no mestrado. Tive uma primeira experiência no mestrado em 2017, mas não consegui concluir. E dessa vez eu venho com outro tema, né, proposta, enfim, também de pesquisa, que é trabalhar com a divisão sexual do trabalho e as intersecções, a interseccionalidade, né, na verdade, entre as professoras da educação básica no Rio Grande do Sul e por que a classe, né, é um trabalho tão desvalorizado e inclusive nesse contexto de hoje também tão precarizado, né? Então a minha linha é da sociologia do trabalho, sobre a precarização, e a minha hipótese é que o trabalho, justamente o trabalho das professoras é tão desvalorizado e tão precarizado justamente porque elas são mulheres, né? Então a minha perspectiva de trabalhar um pouco com essa teoria da interseccionalidade, de
gênero e classe, né? Estou ainda discutindo um pouco com a minha orientadora, porque ela disse que também tem que entrar, né, a questão da raça, mas pelo que eu tenho lido da teoria interseccional, não é uma, assim, não é uma necessidade objetiva, mas, enfim, vai acabar entrando, né, também na minha pesquisa. E é isso, um pouco trabalhar com o que eu já tenho na minha prática profissional. Fui professora do Estado durante 8 anos, e não sou mais, mas, enfim, continuo sendo, me considerando, né, professora de sociologia. Então, sobre os seminários e sobre o programa da disciplina, enfim, adorei. Como eu fiz a teoria sociológica clássica, né, com a Raquel lá em 2007, com esse mesmo, também esse mesmo formato, com seminários, etc., e foi muito legal. Acho que esse novo conteúdo, né, assim, essa nova forma de abordagem da teoria é extremamente interessante. Eu acho que estava faltando isso um pouco mesmo na sociologia da URGS. Então, queria parabenizar, inclusive, pela construção do programa, porque está muito, muito interessante, assim, dá vontade, mesmo que a gente possa escolher o que ler, dá vontade de ler absolutamente tudo e usar tudo no projeto, né? Não vai dar, porque é 2 anos só, mas, enfim, era isso. Que bom. Quem é a tua orientadora, Nina? É a Thaís Mossi. Thaís, perfeito para esse tema. Imagino que você já esteja lendo as teorias sobre o cuidado, né? Teorias do Care e tal, porque Sim. é um diálogo. A minha linha também vem um pouco nesse sentido, de que o trabalho de reprodução, né, é também um trabalho de cuidado e trabalho que é desvalorizado exatamente por ser um trabalho feminino. Acho que está faltando. Vai lá, Ramiro. Eu ia dizer que estava faltando, pelas minhas contas aqui, Ramiro e Jéssica. Acho que estão, não sei se mais alguém. Mas vai lá, Ramiro. Vai. Tá. Boa tarde, gente. Sou Ramiro, ingressante no mestrado agora. Alguns e algumas colegas já me conhecem aí das outras disciplinas. Eu me formei em Antropologia Social pela UFSC, Federal de Santa Catarina, e entrei na Sociologia, assim, entre outros motivos, para investir um pouco, assim, na minha formação como cientista social, assim. Eu senti um pouco de falta, assim, de outros olhares, outras perspectivas, de expandir, assim, a caixa de ferramentas de alguma forma, né? E eu estou bastante empolgado com essa disciplina porque um dos motivos que eu entrei foi justamente ter esse olhar mais abrangente sobre as teorias sociológicas e tal. E, por enquanto, até então, eu não tinha tido muito isso, assim, né? A teoria de pesquisa social está bastante voltada de uma forma bem pragmática, assim, digamos, para métodos e técnicas, assim, está introduzindo, assim, toda uma variedade enfim, de métodos e técnicas, assim. E eu estou bastante empolgado porque, pelo que eu vi aqui do programa, assim, vai dar esse sobrevoo, assim, sobre a teoria sociológica clássica e contemporânea, que eu acho que vai ser bem legal. Gostei bastante da ideia de seminários. Eu também sou uma pessoa que tem dificuldade com o EAD, eu tendo a dispersão, assim, né? Então eu acho que o seminário, assim, esse estilo de trabalho e discussão coletiva acaba engajando mais, assim, o pessoal, pelo menos comigo, eu acho que funciona melhor. Tem muita dificuldade de ver live essas coisas, assim, não é comigo. Eu fico mais engajado quando tem essa discussão. E o meu tema de pesquisa é no campo da sociologia política. Meu orientador é o professor Marcelo Kunrat. Quero estudar novas direitas, conservadorismo, cyberpolítica, análise do discurso ou análise do enquadramento, né, essas molduras interpretativas da ação coletiva. Não sei ao certo ainda, eu sei que o GEPASSE trabalha bastante com isso, mas
Eu ainda tô engatinhando nesse quesito, assim, né? Mas eu acho que essa disciplina fiquei bastante empolgado, gente, sério mesmo. Porque era isso que eu queria, assim, né? Ter esse contato, assim, já vi vários autores e autoras que eu tenho interesse em ler, assim, alguns que eu já li. Apoio muito a ideia de botar a Kuzikank nesse meio, assim. Lélia Gonzalez, enfim, vários que eu já vi, já dei uma olhada, assim, e eu acho que vai ser bem massa. Era isso, gente. Ramiro, uma curiosidade, eu tô vendo o saco ali atrás. O que que você luta? Eu luto Muay Thai, principalmente. Um pouquinho de boxe eu tento. Jiu-jitsu, pouca coisa, assim. Você já conheceu o Guilhermo, do doutorado? Sim, eu já tive uma oficina do GPasse com ele, inclusive eu quero conversar com ele e ler o trabalho dele, eu acho que vai ajudar bastante, né? Eu fiz essa pergunta porque, além de, enfim, vocês dois trabalharem com novas direitas, o Guilherme é professor de boxe. Ah, é? Ah, já É, eu vou, vi já o vou teu. colar nele. Eu acho que é aquela Ele... relação entre a vida, né, a subjetividade e a pesquisa, né? É isso aí. Combater a direita de alguma forma. Só lembrei na disciplina de Sociologia da Moral para graduação, que vai acontecer às quintas-feiras, a última aula vai ser ali por novembro, vai ser com a presença da professora Simone Brito, da Federal da Paraíba, e ela vai justamente falar sobre Sociologia da Moral e Novas Direitas. Então, as aulas da graduação eu vou divulgar para vocês, tá? Porque algumas podem interessar. Acho que vão ser 2 aulas com professores convidados, aí, de repente, interessando, vocês podem assistir também. Quando for com professor convidado, vai ser aula aberta também. Enfim. Legal. Massa. Falta, acho que é a Jéssica? Não sei se mais alguém. Não, falta mais gente também, não sei. Acho que falta. Tá, bem, vou me apresentar então. Aurora também. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Jéssica. Eu ingressei no mestrado nesse ano. Estou muito feliz de fazer a cadeira, porque minha namorada também acabou de sair do mestrado da Sociologia da URGS, e eu estava no fatídico dia da sala lotada, das pessoas tentando assistir, e foi muito legal, assim. Também queria que a gente pudesse fazer isso esse ano, né? Mas, enfim, se for, só vai ser online, mas não tem problema. Gostei muito do programa. São leituras que algumas já fiz, outras não. E são diversos temas, acho que isso ajuda bastante, principalmente agora que, pelo menos no mestrado, a gente está vendo bastante projeto ainda, então muito legal ler várias coisas, acho que dá várias ideias. E a minha pesquisa é com a professora Marília Davi, ela está me orientando, e é sobre docentes do direito, então é na área da sociologia da educação, conhecimento, né? E eu quero estudar essa relação da docência e da pedagogia dentro do direito. Porque apesar de ser um curso de humanas, né, ela tem algumas diferenças, assim, principalmente nessa relação de ensino-aprendizagem. Então, quero explorar um pouco isso, porque minha graduação também foi em direito. Então, é legal estar na sociologia para pensar sobre isso. E é isso, agradecer. Acho que vai ser muito legal os seminários também. Bem animada. Bem legal, tenho uma super curiosidade, porque, na verdade, essa cultura acaba impactando toda a lógica, né? E o direito tem adquirido uma centralidade enorme na nossa sociedade. Desculpa uma curiosidade, você falou que você assistiu ao Seminário dos Clássicos, porque a sua namorada era estudante do mestrado. Quem era? A Tainara Carozzi. Sim. Ela, até porque aqui, né, atrás, uma estante inteira só 2 anos de mestrado dela. Legal. E daí eu assisti. Você já está herdando os livros?
É, mais ou menos, né? É só os de teoria geral, porque ela é de gênero, né? Ela é da linha de gênero. Eu sou docência, daí a gente às vezes se encontra, mas é mais separado. Mais separado. Legal. Ó, a Aurora, é a Aurora, né? Tá aqui, né? Isso. Estão me ouvindo? Conseguem? Sim. Beleza. Uhum. É Rea Silva Aurora, na A verdade. Rea Silva Aurora, tá. Isso. Pronto. Eu entrei agora no mestrado. O meu projeto, eu acho que vai mudar radicalmente também. Eu entrei com um projeto mais na área da sociologia rural, desigualdade no campo, questões nesse sentido. Mas eu acho que com a conversa com a minha orientadora agora eu vou mais para o lado dos indicadores sociais no campo também. Uhum. Minha orientadora é a professora Marília Ramos. Eu achei muito interessante a estrutura da organização das aulas, bem interessante mesmo. No momento não tem nenhuma contribuição assim, de texto, nem nada para compartilhar com vocês. E vamos lá, estou ansiosa também para discutir nos seminários e expectativas, com muitas expectativas. Legal. Desculpa, ficou faltando alguém? Todo mundo falou já? Acho que sim, né? Tá. Bom, gente, que bom ouvir vocês. Que bom saber que o seminário é uma coisa que está fazendo sentido para vocês. E pelo que vocês falaram, acho que realmente a ideia de fazer apresentações públicas pode ser uma boa ideia. A gente pode amadurecer isso um pouco mais. Então, como forma de encaminhamento é isso, assim, a partir do link que eu coloquei lá, vocês coloquem textos e, sobretudo, vão colocando lá os nomes de vocês nas aulas que vocês acham que seria legal, para já começar a fazer esses pequenos grupos de interação, que vocês podem, inclusive, aproveitar os pequenos grupos para fazer discussões antes ou depois das aulas, trocar impressões, ser um grupo de trabalho que pode acompanhar vocês também durante o semestre, uma coisa que pode ser legal. Eu tô fazendo agora uma formação, eu faço formação em psicanálise, e a minha formação está sendo online também, assim, um pouco como o mestrado, o doutorado de muitos de vocês, e aí a proposta que nos fizeram foi de uma divisão em pequenos grupos de 3, 4 pessoas, então a gente se encontra quinzenalmente, toma uma birita juntos, conversa sobre textos, e elabora algumas coisas, acaba sendo um espaço bem legal de cumplicidade que num grupo maior é mais difícil, né? Então vocês vão começando a trocar ideias sobre o que vai ser o seminário, como é que vai ser e tal, e já vão se conhecendo, socializando um pouco, que bem ou mal, assim, é diferente, né? Aqui, tipo, tá, por mais que seja uma aula dialogada, muito sou eu falando, é cansativo, pá, então se vocês têm esses outros espaços, pode ser uma coisa boa. Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui 2 coisas práticas que eu precisava conversar com vocês ainda. Uma é em relação ao tempo de duração, né? A recomendação para a gente é que as aulas não sejam muito longas. Eu pensei, se vocês estiverem de acordo, ser alguma coisa em torno de 1h30 a 2 horas, mais ou menos. Tá? Aí, nesse caso, sem intervalo, porque acho que mais do que isso a gente precisa de intervalo, mas eu também não acho que mais do que isso nesse modelo online seja razoável. E, eventualmente, vocês podem até reservar um horário maior para, sei lá, vamos dizer, a aula acaba 3h30, aí vocês dão um intervalinho e se encontram depois, alguma coisa assim, como se fosse um café, alguma coisa depois da aula, mas de conteúdo mesmo eu não queria passar desse tempo. E a outra coisa que eu queria ver com vocês é que eu coloquei no e-mail para vocês da gente começar 1h30, mas parece que as disciplinas do mestrado todas do vespertino começam às 2h. Aí eu queria saber se vocês acham melhor começar às 2h. Para mim não tem nenhum problema. Eu coloquei 1h30 mais por força de hábito, né, que são o mesmo horário das aulas da graduação. O Gustavo já disse que ficou melhor às 14h. Para alguém não fica bom às 14h, daí seria alguma coisa assim, ó, das 14h até 15h30, 16 horas. Assim, ter essa...
Melhor? Eu acho que é uma boa. Tá. Eu vou mandar isso no e-mail depois, como um acerto nosso. Tá, então... Isso. Raquel, uma outra questão ali sobre os seminários, a gente teve uma experiência bem bacana com a disciplina de seminário de projeto com o Marcelo, que eu não sei, trago para vocês pensarem aí a turma, se não é interessante ali para a gente otimizar o tempo, porque acaba sendo um pouco maçante e ocupa muito tempo a parte da apresentação dos seminários, né, aquela parte mais de resumo geral, resenha do que trata, né, o texto ou o tema, e lá a gente fez, assim, vídeos de 10 a 15 minutos que eram remetidos para a turma, com alguns dias antes da aula, para a turma já chegar com essa parte já feita para a gente poder já ir direto para o debate. Então, talvez seja uma proposta para o pessoal avaliar se acha interessante ou se fica muito pesado, tudo bem, aí deixamos, né? Vamos colhendo sugestões. Assim, eu acho que se for uma coisa aberta, eu não sei se nesse formato online vai funcionar aberto, digo aberto para o público. Aí teria que ser apresentação na hora, mas eu acho que se a ideia é debater mais entre a gente, pode funcionar. Mas a gente fica isso como sugestão, vocês vão pensando, e aí de repente na aula que vem a gente já começa alguns encaminhamentos um pouco mais práticos. Pode ser? Deixa eu ver o que mais. Tinha mais uma coisa que eu precisava falar para vocês, mas não me recordo agora. Bom. Desculpa, eu tive que atender um negócio aqui em casa e eu não vi se vocês definiram o horário. Acho que ficou às 14 mesmo. Ah, tá bom. Às 14, que eu acho que fica mais fácil para o pessoal se ajeitar com o almoço, com tudo, né? E assim, eu vou sempre gravar as aulas, né? Disponibilizar depois. E claro, quem puder participar presencialmente, sobretudo nos dias do seminário, melhor. Mas não podendo, a aula vai ficar gravada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não podia esquecer. Vocês têm alguma dúvida mais de ordem geral sobre o programa, sobre o funcionamento, alguma coisa que eu não tenha dito? Não. Tá, então, gente, assim, vamos dizer, nos momentos assim, mais finais agora, acho que vou avançar ainda mais, talvez uns 10 minutos, 15, eu queria ler para vocês alguns trechos desse texto da Other Lord que eu mandei. Eu não sei se vocês tiveram tempo de dar uma lida ou até assistir o vídeo. Por que eu trouxe esse texto, né? Não pensa num curso de teoria sociológica, um texto com título Usos do Erótico, o Erótico como Poder, né? Aparentemente isso não tem nada a ver com teoria. Mas eu acho que tem tudo a ver por conta de uma certa proposta que eu trago para vocês, que é de uma forma da gente se relacionar com a formação do nosso pensamento, da gente se relacionar com o texto, sabe? E eu queria deixar isso já dito, eu vou voltar nisso em outros momentos, que o campo da teoria social, não só, mas o campo da sociologia como um todo, né, sobretudo a partir desse processo de hiperfragmentação do campo, de um lado, ele abre possibilidades extremamente interessantes, né? Os deslocamentos epistêmicos, etc, etc. Tudo isso é muito rico, isso é muito produtivo, isso é muito necessário. Mas, às vezes, a gente também se perde em lutas, muitas vezes lutas fratricidas, que causam uma sensação de mal-estar e a gente não consegue encontrar força para se reconectar com a trajetória de pesquisa, com o pensamento e tal. Então, o que eu queria trazer para vocês é, primeiro, a ideia de uma sociologia, de uma teoria que seja afetada. Afetada em que sentido? Que nós nos deixemos afetar pelas coisas que nos circundam, pelos pensamentos com os quais nos defrontamos, com as experiências de campo, né? Não tanto uma sociologia dos afetos, mas uma sociologia afetada, né? Aquela que se deixa transformar pelo real. E a outra coisa é que
as diferenças e as divergências não se constituam, ou pelo menos não necessariamente, em motivos para a gente querer degolar o outro. Porque muitas vezes é isso, assim, são formas de silenciamento que tornam a relação com o conhecimento uma coisa insuportável. E ainda, uma terceira coisa, a pressão pela produção também tem se tornado um fardo, né? E algo disso é inescapável, né? Eu, como durkheimiana, poderia dizer que isso é um fato social do qual é muito difícil a gente se livrar, a demanda de produtividade. Nós estamos inseridos nesse sistema, a gente pode resistir a ele tanto quanto possível, mas vocês vão ter 2 anos, 2 anos e meio para defender a dissertação e ponto, né? Então, tem uma margem para aquilo que a gente pode resistir, mas a ideia é que a gente não ceda à lógica no sentido de deixar isso tomar conta de todas as esferas da nossa vida. O que eu estou querendo dizer com isso? O processo de formação do mestrado, do doutorado, na verdade, qualquer momento da carreira acadêmica, ele precisa ter alegria, precisa ter paixão. Se isso não está dado, gente, é melhor fazer outra coisa. Porque, assim, rico a gente não vai ficar fazendo isso, então, não, assim, mudar sozinho o mundo a gente também não vai, a gente pode mudar coletivamente, sozinho ninguém muda o mundo. Então, assim, se é uma coisa que é só para sofrer, não, vamos fazer outra coisa. Então, a ideia é que, se vocês estão dedicando esses anos tão valiosos da vida para essa formação, alguma alegria precisa ter, né? Então, eu espero que esse espaço não seja um espaço de sofrimento. Às vezes, claro, algum sacrifício é necessário. Poxa, eu quero ler um texto, estou com sono, um pouco dessa autodisciplina ela é importante para a gente conseguir algumas coisas também. Mas isso é diferente de ser um troço que nos perturba, que nos tira um sono, que nos angustia, porque nada de realmente produtivo, no sentido bom da palavra, nada de produtivo vem disso. A gente precisa de descanso, a gente precisa de respiro, a gente precisa de comprometimento, generosidade. Então, a ideia é assim, que as disputas e as divergências que a gente vem a ter aqui, que elas sejam, na verdade, combustível para o nosso pensamento, e nunca tentativas de massacrar a outra pessoa, né? Que sejam tensionamentos visando a gente ser afetado, ser tocado, repensar nossas posições, um exercício de escuta. Às vezes é só disso que se trata, escutar, mesmo que eu não concorde, mas escutar. Então, esse texto da Audre Lorde, eu acho que é uma convocação a gente pensar nessa forma de engajamento. Eu vou ler alguns pequeníssimos trechos que eu selecionei, que eu grifei. Eu vou colocar de novo em modo de apresentação. Acredito que não vai tomar mais do que alguns poucos minutos, mas eu acho que vale a pena como uma espécie de manifesto do tom que a gente pode vir a assumir aqui, tá? É o mesmo texto que eu mandei para vocês, mas algumas coisas aqui que eu gostaria de sublinhar. Então, aqui, né? Audre Lorde diz o seguinte: o erótico é um recurso... Deixa eu aumentar um pouco mais. O erótico é um recurso intrínseco a cada uma de nós, localizado em um plano profundamente feminino e espiritual, e que tem firmes raízes no poder de nossos sentimentos reprimidos e desconsiderados. Para se perpetuar, toda opressão precisa corromper ou deturpar as várias fontes de poder na cultura do oprimido, que podem fornecer a energia necessária à mudança. No caso das mulheres, isso significou a supressão do erótico como fonte considerável de poder e de informação ao longo de nossas vidas. Como mulheres, acabamos desconfiando do poder que emana de nossos conhecimentos mais profundos e irracionais. Temos sido advertidas contra eles durante a vida inteira pelo mundo masculino, que valoriza essa profundidade de sentimento o suficiente para manter as mulheres por perto, a fim de empregá-los a serviço dos homens. Essa demanda interna pela excelência que aprendemos com o erótico não deve ser confundida com exigir o impossível de nós e das outras. Tal exigência incapacita a todas no processo, porque o erótico não diz respeito apenas ao que fazemos, ele diz respeito à intensidade e à completude do que sentimos no fazer.
O erótico é o que estimula e vela pelo nosso mais profundo conhecimento. O erótico, para mim, opera de várias formas, e a primeira delas consiste em fornecer o poder que vem de compartilhar intimamente alguma atividade com outra pessoa. Compartilhar o gozo, seja ele físico, emocional, psíquico ou intelectual. Cria uma ponte entre as pessoas que dele compartilham, que pode ser a base para a compreensão de grande parte daquilo que elas não têm em comum e ameniza a ameaça das suas diferenças. Quando vivemos fora de nós mesmos, e com isso quero dizer por diretivas externas apenas, e não pelo nosso conhecimento e nossas necessidades internas, quando vivemos distantes desses guias eróticos dentro de nós, nossa vida é limitada por modelos externos e alheios, e nos conformamos com os requisitos de uma estrutura que não é baseada em necessidades humanas, muito menos nas individuais. No entanto, essa carga erótica não é compartilhada facilmente entre as mulheres que continuam a operar sob uma tradição masculina exclusivamente europeia-americana. Sei que ela não me era acessível enquanto eu ainda tentava adaptar minha consciência a esse modo de sentir e de viver. Reconhecer o poder do erótico nas nossas vidas pode nos dar a energia necessária para lutarmos por mudanças genuínas em nosso mundo, em vez de apenas nos confrontarmos com trocas de personagens no mesmo drama batido. Pois não apenas entramos em contato com as fontes de nossa mais intensa criatividade, como também com o que é feminino e autoafirmativo diante de uma sociedade racista, patriarcal e anti-erótica. Então, era um pouco isso que eu queria trazer, né? Esse convite a um certo estado de espírito para a gente tocar esse semestre nesse momento que ainda segue tão difícil, tão doído do mundo, né? Aqui seja um espaço de respirar. É isso, gente. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. Vou parar a gravação aqui.